Olá, pessoal. Essa próxima prática nós vamos estar fazendo o ensaio em curto-circuito. O ensaio em curto-circuito, o objetivo dele é determinar as perdas no cobre, nos enrolamentos primário e secundário do transformador, para o nosso modelo do circuito equivalente do transformador, né? Então, para a gente fazer isso, nós temos que passar um curto-circuito no secundário do transformador e ir elevando aos poucos a tensão no primário, de forma que a gente obtenha no primário a corrente nominal do enrolamento. Se estivermos com a corrente nominal do enrolamento do primário, automaticamente, pela relação de transformação, a corrente do secundário também vai ser a nominal. Então, para fazer esse tipo de ensaio, nós temos que reduzir a tensão de entrada a zero, passar um curto-circuito no secundário e elevar a tensão do secundário do primário até obter a corrente nominal no primário e secundário, né? Então vamos lá, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Com uma fonte de tensão alternada ajustável, alimente o primário do transformador. Certifique-se de que a tensão de saída inicial da fonte seja zero. Aumente gradativamente a tensão aplicada no primário através da fonte. Até que a corrente indicada no amperímetro seja a corrente nominal do transformador. E aí anote os valores desse ensaio. Então vamos lá. Aqui está o nosso setup. Esse setup é o mesmo do ensaio em vazio, lembra? Ó? A tensão de fase, ó, vai para o amperímetro I1 e vai para o pino 1 do transformador. Do pino 2 do transformador, o cabo lilás aqui vai para o neutro e eu fecho aí a alimentação do primário. E aí eu tenho uma medida de tensão no primário do transformador, com esses cabos ciano e verde, né? Eu estou medindo a tensão no primário, a tensão é 1. Só que agora eu tenho que certificar que a tensão está em zero, tudo desligado, certo? Eu vou passar um curto aqui, ó, no secundário do transformador. Está aqui o curto. Fechamos um curto. É um ensaio que tem que ser feito com cuidado, porque um curto-circuito pode danificar o enrolamento se você exceder os valores nominais de tensão ocorrente nesse caso, tá? Então eu vou ligar aqui meus instrumentos de medição, deixá-los medindo aqui, e vou ter que aplicar exatamente uma tensão baixa que me leve a corrente I1 se a corrente nominal, que a gente viu que para esse transformador é 0,25 A. Então eu vou aqui aumentando aos poucos, ó. Vou acompanhando aqui, né? Tem que ligar aqui o equipamento, né? Ó. Então ligo o equipamento, ligo o medidor. E aí nós temos, ó, estou aplicando nesse momento aqui 9 volts, quase 10 volts, ó, e 0,13 amperes no primário do transformador. Eu vou aumentar porque eu tenho que chegar até o nominal, que é 0,25 amperes. Então vou aumentar mais um pouquinho aqui. Foi para 0,20 ampere, corrente do nominal, 15 volts. Então vou subir mais um pouco. Opa! 0,25 amperes, justamente o que eu preciso. Então, ó, quais são os valores do meu ensaio? Cheguei na minha corrente e agora eu vou fazer a anotação das medidas. Essas são as medidas do meu ensaio de curto-circuito. Então, a minha tensão VCC, que é a tensão de curto-circuito, é 19,6 volts. A minha corrente ICC, que é a corrente de curto-circuito, 0,25 amperes, que é a nominal de ambos os enrolamentos. A potência PCC, que é a potência de curto-circuito ativa, é 4,84, 4,85 watts. Posso também medir logo a minha potência reativa, né? 1,027 VAR, né? E posso medir também a potência total aparente, 4,95 VA, 4,95 VA. Muito bem, pegamos todas as informações aqui e agora a gente pode fazer alguns cálculos, ó.
Calcule os dados de circuito equivalente com os valores registrados. Então, quem vai ser a minha resistência? RCC, né? A resistência de curto-circuito. É PCC sobre ICC ao quadrado. Está aqui, ó. Então, para esse nosso caso, ó, o nosso PCC, a gente viu lá que é 4,85. O nosso ICC deu 0,25. Se nós fizermos essa conta aí, vai dar 77,6 ohms, a resistência RCC. A impedância ZCC é a tensão VCC, ó, agora estamos nessa fórmula aqui, sobre a corrente ICC de curto-circuito, né? A tensão VCC a gente viu que deu 19,6 volts. E a nossa corrente ICC, 0,25. Se eu dividir ambos, eu vou ter aí 78,4 ohms de impedância de curto-circuito do transformador. E a minha reatância XCC de curto-circuito, né, vai ser a raiz de ZCC ao quadrado menos RCC ao quadrado, essa fórmula aqui, com os valores que acabamos de calcular. Então, 78,4 ao quadrado é o RCC, 77,6 ao quadrado é o RCC, o ZCC é 78,4 ao quadrado, né? Fazendo a soma desses quadrados e tirando a raiz, nós obtemos aí 110,3 ohms. Desculpa, é a subtração, né? Eu fiz a soma. Então, vamos lá. 77,6 ao quadrado, 78,4 ao quadrado, subtrai, né? Vai dar 124,8, tira a raiz quadrada, 11,17. É a reatância de curto-circuito. Aí, ó, o fator de potência, né, cosseno de φ, pode ser calculado por essa expressão, PCC, que nós vimos que é 4,85, dividido pelo VCC, que é 19,6, ICC 0,25, né? Então, estamos usando essa fórmula do cosseno φ, dá 4,85 dividido por 19,6 dividido por 0,25. Vai me dar aí, ó, 0,989, né? O cosseno φ. E a gente tem que o RCC, ó, é R1 mais R2, né? Ou seja, o RCC é a resistência do enrolamento primário mais a resistência do enrolamento secundário, né? Então, como a relação de transformação é de 1 para 1, então elas são iguais. Basta eu pegar o RCC e dividir por 2, que eu tenho a resistência do primário e a resistência do secundário. Então, meu R1 é RCC sobre 2. Meu R2 é RCC sobre 2, porque a relação de transformação é 1. Ok? Então, o nosso RCC, que deu 77,6, se eu dividir por 2, eu vou ter aí 38,8 ohms para o primário e para o secundário, R1 e R2, tá certo? A mesma coisa se aplica ao X, né? Então, quem vai ser o meu X1 e o meu X2? Reatâncias de dispersão do primário e do secundário. Então, eu pego o XCC, que deu 11,17, divido por 2, que me dá 5,58 ohms para o X1, 5,58 ohms para o X2. E aí as perdas no cobre, né? Eu posso calcular por R1 e 1 ao quadrado, mais R2 e 2 ao quadrado. Então, ó, como R1 e R2 são iguais, posso colocar em evidência, né? Por I1 vezes I2 ao quadrado, né? Que é 2 amperes. Então, eu vou ter aí, ó, 38,8, que no caso não é 2 amperes, né? Para o nosso é
0,25 ampere. Então, 38,8 vezes 0,25, né, vezes me dá aqui as perdas ativas, né, no cobre. Ó. As perdas ativas no cobre, a gente não vai precisar fazer esse cálculo, tá? Né, a gente tem aqui a potência ativa, ó, a 4,84 watts, né? A gente não precisa fazer esse cálculo aí. Mas se a gente fosse fazer, seria o seguinte, ó. Aqui seria a potência R1 e 1 ao quadrado, seria igual a R2 e 2 ao quadrado, concorda? O meu I1, né, é 0,25. Ao quadrado me dá 0,0625. O meu R1 deu 38,8. Vai me dar aí, ó, o R1 e 1 quadrado, 2,425. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter justamente os 4,85, tá certo? Ou seja, essa potência ativa medida no ensaio em curto já é a potência perdida nos enrolamentos do transformador, tá bom? É a potência ativa, né? PCC já é a potência ativa perdida nos enrolamentos do cobre, né? Ó, dos enrolamentos do transformador, ok? Muito bem. Então, com os dados encontrados, a gente pode desenhar o circuito equivalente dessa forma aqui, ó. Então, meu R2, meu X2, meu R1, meu X1, do ensaio de curto-circuito que a gente obteve, ó. Então, vocês podem fazer isso aí, tá certo? O RM e o XM que a gente encontrou do ensaio em vazio. Muito bem. Após esses cálculos, né, nós podemos fazer outros cálculos, e aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá certo? Então, a impedância percentual, ó, é a tensão de curto, né? Aqui sobre, no caso aqui, o VP, né, vezes 100. Esse VP aqui é a tensão nominal do primário, tá? Então, você pega a tensão de curto pela tensão nominal do primário e multiplica por 100. A nossa tensão de curto, ó, deu 19,6. 19,6. A nossa tensão do primário foi, lembra? 222,5. 222,5 aproximadamente, né? Se eu dividir ambos, estou nessa conta aqui da impedância percentual. E multiplicar aqui por 100, vai me dar aí uma impedância percentual de 8,8 no nosso caso. Com essa impedância percentual, né, eu consigo aí trabalhar, por exemplo, relações em PU, né? Isso aqui fica para outra disciplina, tá certo? E também pode-se calcular a corrente de curto-circuito, caso você tenha um curto-circuito no secundário, tá bom? Então, com essa impedância percentual, você pode calcular a corrente de curto-circuito. No nosso caso aqui ficaria 100 vezes 0,25, né? Dividido pela essa impedância que foi 8,8, né? Então, que daria, sabe quanto? Vamos fazer? Vezes 100. Aliás, 100 vezes 0,25. Me daria aí, ó, aproximadamente 2,84 amperes. Ok? Bem menor do que essa, né? Porque as resistências desse nosso transformador ensaiado são maiores, né? Ó. A corrente é menor, então a bitola é menor, resistências maiores, então a corrente de curto-circuito vai ser um pouco menor. E você pode calcular também o rendimento desse transformador. Então, a potência de saída, né, sobre a potência de entrada. A potência de entrada é a potência de saída, mais as perdas no cobre, mais as perdas no ferro. Como é que eu faria isso? Ó? Quem é a potência de saída do nosso transformador? Se a gente olhar aqui, ó, a potência de saída é 55 VA, né, desse nosso transformador, tá certo? Então seria aqui o numerador 55, dividido por
55, mais perda no cobre, a gente viu que é 4,85 do ensaio de curto-circuito, né? Mais perda no ferro, lá do ensaio em vazio, né? Perda no ferro do núcleo é 2,4. Então, meu denominador vai ficar 55 mais 4,85 mais 2,4 dividido, isso é 55 dividido por esse resultado, né? Que vai dar aí 88% é o rendimento desse nosso transformador, ok? Então, e fazer essas contas, né? A gente citou aqui as contas para não poluir muito a nossa prática, mas a gente recomenda que você com um papel e uma caneta vá anotando e fazendo, tá bom? Então vamos ficar por aqui nessa prática de curto-circuito.